deixar gravando, depois eu verifico lá como é que tá o áudio, tô sem o retorno aqui, beleza? Então olha só, né? Essa aula ela vai ser gravada aqui pelo Facebook, né? Mas ela vai também ser disponibilizada pelo WhatsApp, né? E eu vou tentar colocar ela no YouTube também, né? Já na forma gravada, editada, tudo lindo e maravilhoso, né? Então, para hoje aqui eu trouxe a resolução de problemas em matemática, né? Na verdade são estratégias que a gente vai dar uma olhada, né? Vai ver como é que funciona, né? Eu trouxe aqui 4 questõezinhas, beleza? Então a gente vai estar vendo, né, como é que faz para resolver uma questão de matemática, que é o que muita gente sente, né, em relação de dúvida, né? Muita gente que chega comigo e fala assim: ah, Elias, poxa, eu até sei fazer as contas, o problema é saber o que fazer, saber como agir na hora do problema, né? Então, né, para isso, eu espero que o áudio esteja tudo corretinho aí, beleza? Né? Ainda não consegui ter retorno aqui, mas vamos lá, né? Qualquer coisa a gente grava de novo, não tem problema não, beleza? Então, olha só, né? Resolução de problemas em matemática. Então, deixa eu tirar minha careta aqui do meio, que eu vou falar, né? Então, ó, resolução de problemas em matemática. Essa ideia que eu vou trazer aqui para vocês é justamente uma ideia que ela é embasada nas ideias de um matemático, né, muito top, que ele na verdade é, eu nem sei se ele chega a ser matemático ou se ele é pedagogo apenas, né, como se fosse, não sei se é matemática, é pedagogo, não estou lembrado aqui a certa formação dele, mas ele tem as ideias de resolução de problemas, né, e tem um livro muito bom a respeito disso, inclusive, né, e o suprassumo, né, da ideia do George Polya é o que eu vou trazer aqui para vocês, e claro, tá comparando, né, com aquilo que a gente costuma se deparar, que são as famosas questões, né, na hora de resolver. Beleza, bebê? Então, olha só, resolução de problemas em matemática, né? O primeiro passo, claro, né, não tem como, seria ler a questão, né? Então você vai ler a questão, mas você vai ler apenas para ter o que eu coloquei aqui, olha, com uma visão geral, certo? Então, essa visão geral vai ser justamente para quê? Para situar os objetos de estudo, ou seja, quais os conteúdos que aquela questão está abordando, né? Então, eu sei que essa questão aqui fala de regra de 3, eu sei que essa questão aqui está falando de geometria, essa questão ela está falando, enfim, né, daquele assunto. Então, você vai ler com o objetivo de identificar, que é para vir na sua mente, né, aqueles conteúdos que você já viu, né, os objetos de estudo que tem lá, se tem que fazer, o que tem que fazer, né, com eles, o que pode ser feito. Então, aqui você vai ler para buscar a ferramenta para sua mente, né, para sua cabecinha aí, beleza? E aí ele coloca bem aqui, olha, dados fornecidos também, ou seja, para você situar onde que estão os dados, quais dados eles fornecem, né? Então, nessa leitura você vai ter uma visão geral para quando você for futuramente resolver a questão, você já saber onde está cada dado que foi fornecido, né? O interessante também aqui, e que muita gente costuma fazer, é nada mais, nada menos do que ir marcando tudo, né? Eles vão marcando os dados que são fornecidos, né? E já ficam aí com aquela visão geral, já na hora de pescar lá a informação, já está bem detalhado lá, né? Já está bem mastigadinho, beleza? Então, no passo da leitura, basicamente para a visão geral, é isso. Segundo passo, claro, você vai compreender, né, o problema, ou seja, saber o que o problema quer. É esse cara que digita para mim aqui, né? O que o problema quer. Até dar uma saída aqui, depois eu digito aqui, quer, né? Tem um R aqui, né? Então, o que o problema quer, né? Lembrando, tá, galera? Esse PDF aqui eu vou estar disponibilizando ele no WhatsApp, no YouTube também. Vou tentar deixar nos comentários aí o link para estar baixando, beleza? Então, o que o problema quer? Ou seja, né, o que ele está pedindo, né? O que eu preciso encontrar, é isso que vai estar sendo feito, beleza? Então, olha só, o terceiro é estratégia, ou seja,
como fazer, o que eu preciso, né? Então, eu já compreendi, eu já sei o que ele quer. Então, vou montar uma estratégia para isso, né? Aí eu vou precisar recorrer aos dados que foram fornecidos, vou precisar recorrer aos objetos de estudo. Ah, ele está falando de um retângulo, ele está falando aqui de um triângulo. Enfim, eu vou ter que ter na minha mente os objetos de estudo para saber montar a minha estratégia. Beleza? Olha só aqui. O quarto problema, né, já com a sua estratégia em mãos, é resolver, ou seja, fazer as nossas continhas. Não é isso? Então, vamos fazer as continhas que foram elaboradas, né, que foram tecidas de acordo com a nossa estratégia. Beleza? E quinto e último passo, né, para você responder a uma questão, é justamente fazer a avaliação. Ou seja, né, aqui você vai responder: minha resposta está de acordo? Ou seja, é aquilo que eu realmente, né, estava procurando? Né? Porque muitas vezes a gente vai faz a questão lá, aí determina um X lá. Nem sempre a gente tem essa mania até, né? Ah, eu achei o X, pronto, acabei a questão. Mas não é assim, né? O X, né? Muito bem, que às vezes que eu coloquei ali, ele é apenas um passo. Ele é o primeiro passo, ele é o segundo, enfim, né? Então a gente vai ter que fazer essa avaliação, sempre perguntando se a minha resposta está de acordo, né? Em alguns casos dá até para fazer aí uma espécie de engenharia reversa, né? Voltando os passos para ver se reconstruiu e deu tudo certinho, né? Mas claro, né? Isso daí também se você tiver o tempo, né? Sejamos francos, né? Às vezes tu tá ali na prova, o fiscal tá para tomar a tua prova, então tem que fazer mesmo, infelizmente, né? E não vai dar tempo da avaliação. Mas é sempre bom, né? Você já se habituar a fazer isso daqui, beleza? Só o filé, galera. Então, esses são os 5 passos. Olha, leitura para ter a visão geral, compreensão para saber o que o problema quer, estratégia para saber como fazer, né, o que vai precisar, e quarto passo, que é o da resolução, onde você vai fazer as continhas e, claro, vai chegar lá na sua resposta, né? E aí, o quinto passo é a avaliação. Pronto, será que eu já acabei? Né? Então, beleza, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, cara. Eu não tô conseguindo ver os comentários, galera. Eu tô sem retorno aqui de nada. Não sei se tá dando áudio, mas eu acho que tá, né? Porque tem gente assistindo aí, beleza? Então, obviamente, né? Vamos fazer questões. Não é isso? Vamos lá para a resolução de questões. Não sei se vai dar aqui, cara. Qualquer coisa eu desligo a câmera aqui e vejo. Acho que se botar bem aqui vai ficar legal. E ou vai ficar lindo. Aí. Aqui. Então vamos lá. Questão número 1, né? Ele diz assim, olha, de uma torneira a água está pingando a uma frequência constante de uma gota a cada 25 segundos, né? Então vamos lá. Durante todo o período de 21h30, né? Ou seja, das 21 horas e 30 minutos até o período de 6 horas e 15 minutos do dia seguinte. Então, beleza, vamos lendo aí por enquanto. Um recipiente coletou 120 mililitros de água, né? Então quer dizer que durante esse período teve um recipiente aí que ele coletou 120 mililitros, né? 120 ml de água, né? Beleza. Conforme as informações apresentadas, julgue os itens a seguir, né? Então ele deu aqui, olha, no período mencionado caiu no recipiente um total de 1.290 gotas de água. O volume de cada gota de água é menor do que 0,1 ml. Mantendo-se a mesma frequência, o volume de água coletado durante 17 horas será superior a 240 ml. Se a frequência fosse de 2 gotas por minuto, o volume de água coletado no mesmo período seria 20% maior, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma questão de
basicamente de proporções, né? Uma questão de conversão de unidade, né? De medidas de capacidade, né? Lembrando que ele fala em volume aqui, mas esse volume aí, nesse sentido, ele está falando em relação à capacidade, tá, galera? Né? São coisas diferentes, mas elas se relacionam. Então, eu vou ver o que? Eu vou ver o que ele foi fornecido, né? O que foi fornecido lá no texto base. Olha como vai ficar. Bom, ele disse, né, primeira informação importante, que cai uma gota a cada 25 segundos, certo? É a primeira situação que ele fala. Outra informação importante, ele diz que o período é de 21 horas e 30 minutos às 6h15, né? Então, ele deu esse período aí. Outra coisa foi que ele falou que o recipiente, né, que aparou toda a água, tinha 120 ml, né, 120 mililitros. Beleza? E aí ele pergunta basicamente lá, né, naqueles itens o seguinte: qual foi o número de gotas, né? Ele, claro, compara lá com 1290, mas a gente vai precisar saber quantas gotas foram no total. B, o volume de cada gota. Qual o volume de cada gota? Lá ele está comparando com 0,1. Então a gente vai precisar calcular justamente para saber se esse 0,1 aí vai vingar, vai ser maior, vai ser menor, vai ser igual, né? O que a gente vai ter que fazer? Bom, o terceiro item ele pede o volume em 17 horas, né? Que a gente consegue, né, determinar isso daí. E ele quer saber o volume total se ao invés de uma gota a cada 25 segundos, ocorressem 2 gotas por minuto. Vamos lá então, né? Vamos ver aqui. Vou passar minha careta para cá, tá, galera? Vou precisar desse espaço aqui. Beleza? Então, olha só. O número de gotas, letra A, né? Que eu chamei de letra A, mas não tem letra A lá. Então, o número de gotas é o seguinte, ó. O número de gotas depende do tempo, né? Por quê? Porque ele fala que é uma gota a cada 25 segundos. Então, quer dizer que se cair 2 gotas é porque passaram 50 segundos. Se caíram 3 gotas, passaram 75 segundos. E assim sucessivamente. É isso? Só que aí tem o problema, né? Ó, nós vamos precisar determinar o tempo total, né, do período e dividir pelo tempo da frequência. Por quê? Porque ele está fazendo pacotes a cada 25 segundos. E aí vem um problema, né? O tempo tá aquela coisa bem aqui, olha, 21 horas e 30 minutos às 6 horas e 15 minutos. Eu preciso saber isso daí, eu vou precisar fazer umas transformações para isso, né? Então, querendo ou não, a minha estratégia ela tá se construindo aqui de acordo com esse pensamento que eu estou colocando para vocês. Beleza, galera? Aí, olha só. Precisamos converter o tempo em segundos, né? Isso aqui é uma observação muito importante que eu coloco, porque a gente não pode fazer essas continhas aqui de proporção com o tempo em unidade diferente, com as medidas de mesma grandeza com unidade diferente. Ou seja, se eu estou falando de comprimento, né, ou está todo mundo em metro, ou está todo mundo em centímetro, sempre tem que estar na mesma unidade, porque senão as nossas proporções podem falhar. Podem não, vão falhar, né? E aí o que ele pede aqui? Bom, eu vou ver quanto tempo tem de 9h30 da noite até as 6h15 da manhã, certo? E aí o que eu vou fazer? Ó, das 9h30 às 6h15 se passam 8 horas e 45 minutos, certo? O que equivale a... Porque ficou, Elias, esse 8 vezes 3.600 mais 45 vezes 60. O que foi que aconteceu aqui? Aqui, meu bebê, nada mais nada menos do que eu peguei essas 8 horas, na verdade, certo? E coloquei aqui, olha, em 3.600. Por quê? Cada hora tem 3.600 segundos. Então, se eu tenho 8 horas, 8 para cada uma das 8, esse para cada ele indica uma multiplicação, 3.600. Só o filé? Mas eu preciso também somar com aqueles segundos que estão ali na representação de minutos. Ó. E cada minuto é igual a 60 segundos. Então, 45 vezes 60. Somando, né? Claro, obviamente, fazendo primeiro aqui as multiplicações, depois eu somo os resultados, eu vou ter 32.500
segundos. E aí, então, 32.500 e eu vou dividir por 25, isso vai dar 1.300. Beleza? Então, quer dizer que foram 1.300 gotas. Beleza? Vamos lá, depois a gente visualiza lá quem está certo, quem está errado. Beleza? Então, quer dizer que foram 1.300 gotas. Agora eu vou tentar responder aqui a letra B, né? O volume de cada gota, né? O cara que digita para mim já colocou errado a animação aqui, mas vamos lá, né? Então, ó, o volume total foi de 120 ml, né? Ele quer saber o volume de cada gota. Para saber o volume de cada gota, o que a gente pode fazer então? Podemos dividir o volume total pela quantidade de gotas, né? E aí então o que vai ficar? Olha, eu vou ter 120 ml dividido para 1.300. Isso aqui, galera, vai dar aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,09 ml. Tudo certo aí, galera? Não esquece de deixar o teu comentário, ver se está dando para acompanhar tudo lindo, tudo maravilhoso aí. Beleza? Eu, sinceramente, não estou conseguindo ver. Acho que foi alguma coisa na configuração aqui que eu errei e não estou conseguindo ver nada aqui. Bom, aqui tem, olha, na letra C ele quer saber o volume em 17 horas, ou seja, nós vimos ali no item anterior que se passaram 8 horas e 45 minutos da torneira pingando. Ele quer saber esse volume em 17 horas. Bom, para esse caso aqui, a gente não vai precisar calcular exatamente o volume em 17 horas. A gente só precisa ter uma estimativa, né? Porque justamente ele está comparando, ele quer saber se é mais ou menos de 240. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vimos que em 8 horas e 45 minutos temos um total de 120 ml, corretamente? Então, 120 ml em 8 horas e 45 minutos. Se dobrarmos o tempo, né? Se dobrarmos o tempo, aqui é o tempo, depois eu ajeito também, fazer essas edições, antes de enviar o PDF para vocês, tá? Se dobrarmos o tempo, nós vamos dobrar o volume de água que foi despejada. É isso? Isso é bem simples, né? Então, o que vai acontecer? 2 vezes. Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Bom, eu te aconselho a fazer na marra mesmo, como eu fiz aqui, ó. 2 vezes 8, 16 e 2 vezes 45, 90. Tá? Deixa assim, desse jeito que tá por enquanto. Aí tu vai parar e vai pensar. Por quê? 2 vezes o 8 é 16, né? Então, 2 vezes 8 horas é 16 horas. E 2 vezes 45 minutos é 90 minutos. Correto? Então, eu tenho um tempo de 16 horas e 90 minutos. Só que esse 90 minutos aqui, o que acontece com ele? Esse 90 minutos, ele vai, nada mais nada menos, me dar isso aqui, olha. Note que 90 minutos é igual a 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1 hora e meia. Não é? Então, quer dizer que eu tenho um total aí de 1 hora, que é 60 minutos, mais 30, 60 mais 30, 1 hora e 30 minutos. Logo, para atingir o volume de 240 ml, precisamos de 17 horas e 30 minutos. Por quê? Eu já tinha 16 horas bem aqui, né, nesse pedaço. E aí eu ganhei mais 1 hora e meia, né, que foi a conversão daqueles 90 minutos lá. Então, o que vai acontecer? 16 com mais 1, 17, mais os 30 minutos. Então, quer dizer que eu tenho 17 horas e 30 minutos para chegar em 240 ml. Portanto, teremos menos de 240 ml em 17 horas, né? Porque ele, para chegar nos 240, ele ainda precisa de mais 30 minutos. Só filé aí, galera. Vamos ver aqui, então, a letra D, né? Que pede o quê? Ele queria saber qual o volume total, no mesmo período, se fosse de 2 gotas por minuto, né? Na verdade, ele não quer saber também, ele quer fazer uma estimativa, ele diz que vai ser 20% maior. Bom, o que está acontecendo aqui, galera? Como visto no item A, temos o período de 8 horas e 45 minutos. Como ele está falando agora, ele mudou o tempo da frequência, né? Deu para perceber aí, né? Então, se ele mudou o tempo da frequência, o que está acontecendo? Ele vai precisar mudar aquele tempo que a gente converteu lá. Então, olha o que vai acontecer.
Precisamos agora converter o tempo em minutos. Não é isso? Então, só um instante aqui, galera. Me engasguei aqui. Então, o que, que vai acontecer? Esse 8 horas e 45 minutos, ele vai virar 8 vezes os 60, né? Percebendo que agora eu só vou precisar converter o tempo que está em horas, tá? O tempo que está em minuto eu vou deixar lá. Então vai ficar 8 vezes os 60 mais 45, que vai dar 525. Beleza? E aí, então, o que, que vai acontecer? Olha aqui a sacada, né? Até colocar para cá essa minha careta. Se para cada minuto tivermos 2 gotas, né? Então quer dizer que o total de gotas vai ser de 1050. Então, galera, o que está fazendo aí? Acabou que diminuiu o número de gotas, né? Antes eu tinha 1300, agora eu tenho 1050. Aí a pergunta que eu deixo aqui para vocês refletirem por enquanto aqui rapidinho é: por que que isso aconteceu, né? Bebê, se tu for parar para ver, olha, eu tinha aqui uma gota a cada 25 segundos. Então, 2 gotas passariam a 50 segundos, né? 2 gotas, 50 segundos. Então, o que que ele fez aqui? Ao invés agora de ser 2 gotas por 50 segundos, agora ele está falando 2 gotas por 60 segundos. Então, quer dizer, ele diminuiu, querendo ou não, a frequência, né? E com isso agora ele está fazendo o quê? Ele está diminuindo a quantidade de gotas e vai, consequentemente, diminuir a quantidade de água total, né? Nós vimos aí anteriormente que cada gota tem em média 0,09 ml. Então, quer dizer que 0,09 vezes 1050 dá 94,5 ml. Bora ser mais enjoado, bora colocar os 20% que ele falou lá, né? Não vai dar. E é, o cara acredita para mim, nem pulou aqui, ó. Ixi, problemas técnicos. Por quê? 20%, mas eu vou fazer na marra aqui, ó. 20%, deixa eu pegar só minha canetinha aqui. Quando eu achar ela também, né? Então, olha só. Aqui, ó. Vou pegar uma cor legal aqui. Vou botar essa vermelha aqui, que depois é para eu saber que eu vou riscar. Então, deixa eu tirar aqui a minha careta por enquanto, que aí vai ganhar mais uma área aqui. Opa. Diminuir ela. Olha que deixa bem pequitito, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho um total de... Eu tinha, no caso, 120. Né? 120 ml. Se eu tirar 20% desses 120 ml, ou seja, se eu multiplicar isso por 20%, né? Fizer todas as minhas continhas direitinho, vou cortando esses zeros aqui. Olha como vai ficar lindo. Corta esse zero com esse zero. Isso aqui, bebê, vai dar exatamente 24, né? E se eu pegar 120 e tirar 24, eu vou ter 96. Mas só que ele fala lá que era 20% maior. Ainda tá dando aqui, nem chega a 20% menor, né? Então, já sabemos que está errado lá. Beleza, galera? Então, agora, né? Deixa eu aumentar minha careta aqui para parecer muito bonito. E olha o que vai acontecer. Dá maior aqui para... Beleza, né? Então, olha o que vai acontecer aqui. Vamos lá? Bom, vamos analisar aqui os fatos, né? Na letra A, né, naquele item ali, no primeiro item, né? Aqui, ó, ele fala que no período mencionado, caiu no recipiente um total de 1.290 gotas d'água. É verdadeiro ou é falso isso daí, galera? Bom, isso é falso, porque nós vimos ali que caía apenas o quê? Caíam 1.300 gotas e não apenas 1.290, né? Então ele já se equivocou aí no primeiro item. No segundo item, ele diz que o volume de água é menor do que 0,1 ml. Isso é verdadeiro ou é falso? Galera, isso é puramente verdadeiro, beleza? Por que isso aí é verdadeiro, galera? Porque
lá a quantidade de gotas era de 0,09, não é isso? Então, quer dizer, é como se fosse 9 centavos, e aqui está dizendo que o volume é 10 centavos, né? Então, ele está corretíssimo, né? O volume de água é menor do que 0,1. Na segunda ele fala, mantendo-se a mesma frequência, o volume de água coletado durante 17 horas será superior a 240 ml. Né? Foi o que a gente viu em 17 horas. Nós vimos que eram necessárias 17 horas e meia para chegar em 240. Então, isso aqui é falso, porque na verdade é inferior. Né? Em 17 horas ele ainda não chegou em 240, muito menos superou. Quarta aqui, ó. Se a frequência fosse de 2 gotas por minuto, o volume de água coletado no mesmo período seria 20% maior. Bebê, se ele diminui a frequência, né, das gotas, ele vai diminuir o volume de água também, né? Vai diminuir a quantidade de gotas, vai diminuir o volume com isso. Então, não vai ser 20% maior, e nós vimos lá, né? Fizemos as continhas todas lindas e maravilhosas e vimos que não. Então isso aqui é falso. Beleza, meu bebê? Então, esperamos que tenha dado para você dar uma relembrada aí nessa questão, né, da conversão, né? Como é que faz a questão do tempo, tudo lindo e maravilhoso. Beleza, meu bebê? Ajeitar aqui. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Ó. Essa questão aqui, ela é muito bacana, tá? Ela já traz aí consigo o conceito de fração, né? As ideias de fração. Então ele diz aqui, ó, um senhor de idade tinha como única herdeira sua filha, que estava grávida, quando ele sentiu que a vida em breve lhe faltaria. Ele deixou o seguinte testamento então, olha só. Deixo um terço da minha fortuna para minha filha, única, no caso, e o restante para a criança que ela está esperando, se for homem. Deixo metade da minha fortuna para minha filha única e o restante para a criança que ela está esperando, se for mulher. Né? E aí, com isso, ele pede que a gente analise aqui esses tópicos. Olha só. Se a criança for um menino, a ele caberá o dobro do que sua mãe receberá como herança. Outro tópico. Suponha que a filha do senhor deu à luz a um casal de gêmeos. Dessa forma, a herança deverá ser dividida em 3 partes iguais pelos herdeiros do senhor. Terceiro, em qualquer caso, a parte da mãe é menor do que a parte do seu filho ou filha. No caso da hipótese citada no item 2, ou seja, quando se for o caso de nascerem gêmeos, a parte da herança devida ao neto é igual à parte que deverá caber à neta do senhor. Quinto item, e último, deixa eu tirar minha careta daqui. Ele fala o seguinte, ó. Na hipótese tratada no item anterior, né, ou seja, tendo gêmeos também, o neto não poderá receber mais do que sua mãe no tocante à herança. Né? Então, vamos analisar. Galera, perceba aqui que, né, ele não falou na hipótese lá, o senhor, ele não falou na hipótese de gêmeos, certo? Então, nós vamos ter que aplicar essa proporção aí. Né? Eu coloquei esse diagrama aqui para a gente entender a situação, tá? Olha só. Se for homem, né, ou seja, se o filho lá for homem, a mãe ganha o terço e a criança o restante. Então, quer dizer, olha, a herança, né, vai ser dividida em 3 partes iguais, certo? Já que é um terço. A mãe vai ficar com uma dessas partes e a criança vai ficar com 2 dessas partes. Beleza? É isso que o cara queria lá. Outra condição é, se a criança for mulher, a mãe ganha metade e a criança o restante. Né? Então, nesse caso, mãe e filha aqui terão a mesma parte. Né? Eu vou dividir em 2 partes. Uma parte vai para a mãe, uma outra parte vai para a filha. Né? É isso aí que vai acontecer. Bom, letra A, ele está dizendo que o menino, né, se nascer menino, ganha o dobro da mãe. Isso é verdadeiro ou é falso? Bebê, vamos ver, né? Vou tirar aqui a careta daqui agora. Acho que aqui dá. Se nascer um casal de gêmeos, um menino e uma menina, a herança será dividida em 3 partes iguais, né? É isso daí.
C, a parte da mãe sempre é menor, né? Independente se nascer menino, se nascer menina. D, um neto e uma neta terão partes iguais, né? Se for o caso de ter. E letra E, o neto não receberá mais que a mãe no caso anterior. Então perceba aqui, galera, essa parte aqui que eu coloquei em cinza para vocês é justamente a interpretação do que ele quer na questão, né? Ele quer que eu interprete os dados lá que o senhor de idade deixou, né, na herança dele, e ele quer que eu interprete da melhor maneira para isso. Então, vamos ver, vamos analisar uma de cada aí, ó. Bom, o menino ganha o dobro da mãe, né? Essa é a pergunta, né, do primeiro item. Sim, pois a mãe ganha 1/3 e o filho ganha 2/3. Isso aí ficou também, né, elucidado lá com o diagrama, né, que eu coloquei aqui, ó. Divide-se em 3 partes, a mãe ganha 1 e o filho ganha 2 partes. Então, o dobro de 1 é 2, né? Beleza, então. Só o filé. Então tá certo, né? Porque o dobro de 1/3 é 2/3. 2 vezes 1/3 são 2/3. E no caso do casal de gêmeos, né, cara? Esse caso do casal de gêmeos aqui, galera, olha, eu tô logo falando aí a galera que pretende fazer direito, né? Alguma coisa assim nesse caso. Não tem aqui uma questão, né, jurídica, eu não estou me basando em artigo nenhum, eu estou só me basando na proporção, né? Eu estou falando matematicamente para desejar lá, né, para fazer com que o desejo lá do senhor seja válido, né? E seja proporcional no caso. Então, olha só, note que a herança precisa ser dividida de modo que a filha receba o mesmo que a mãe, enquanto o filho recebe o dobro da mãe, né? Olha só, aqui no diagrama que eu coloquei, ó. Se fosse o filho homem, eles iam dividir em 3 partes. Uma parte dava para a mãe e 2 para o filho. Então, o filho ganhou o dobro da mãe, né? Beleza? Se fosse mulher, eles iam repartir no meio, né? E aí a metade ia para a mãe, a metade ia para a filha, né? Então, quer dizer que em um caso que é menino, o filho recebe o dobro da mãe, e no outro caso da menina, a filha recebe igual à mãe. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nesse caso, basta dividir assim, olha. A herança, ela precisa ser dividida. Vou colocar aqui na parte azul, né, que já passou. A herança, ela precisa ser dividida em 4 partes iguais. Né? Por que você fala isso? Bom, aí aqui vai ficar uma parte para a mãe. O filho vai ganhar 2 partes. Já ganhou o dobro da mãe. E a filha ganha uma parte, assim ela ganha igual à mãe. Deu para sacar essa divisão, galera? Lembrando que isso aqui é uma divisão matematicamente justa de acordo com a herança lá do cara, né? É óbvio que deve ter aí algumas outras entraves, né? Que a questão do direito deva falar para vocês, tá? Mas aqui matematicamente, já que nós estamos em uma questão de matemática, em uma aula de matemática, com um professor de matemática, né? A gente vai fazer assim. Então, é o que? Na letra B, ele estava querendo saber se ia dividir em 3 partes iguais, né? Se todos iam receber a mesma parte. Não. O filho recebe o dobro que a mãe e também recebe o dobro que a irmã dele, né? Então, fica nessa situação aí. A parte da mãe sempre é menor? Não, né? Porque se nascer uma filha, elas vão ter que ter partes iguais, né? Então, já furou aí. Bora tirar daqui agora. Um neto e uma neta terão partes iguais? Também não, né? Então perceba que tudo vai sendo explicado de acordo com essa divisão aqui, né? Proporcionalmente justa, de acordo com a herança lá que o cara deixou, beleza? Então olha só. Um neto e uma neta, quase não sai. Um neto e uma neta não terão partes iguais, né? O neto, no caso, ele vai ter o dobro da parte da neta, né? Da menina. E letra E. O neto não receberá mais que a mãe quando forem gêmeos. Também não, né? Ele sempre, em todo caso, ele sempre recebe o dobro que a mãe dele recebeu. Beleza?
Então, vamos lá, né? Vamos discutir à luz do que foi aparecendo aqui. Olha só. De acordo com o testamento deixado pelo Senhor, se a criança for um menino, a ele caberá o dobro de sua mãe. Verdadeiro, né? Oxe, o alinhamento mandou um abraço aqui, viu? Era para colocar mais lá para dentro, mas enfim. E aí o que acontece? Então, não, né? Tinha outra situação que não fosse o dobro, né? Então, é verdadeiro em todos os casos. Segundo, suponha que a filha do Senhor é a luz do casal de gêmeos. E aí o que vai acontecer? Vão dividir em 3 partes iguais, né? Proporcionalmente, nós vimos que isso não iria ser satisfeito. Apenas que fosse dividido em 4 partes iguais e 2 dessas ficassem com o pequeno, né? Ficasse com o menino lá. Então isso aqui é falso. Terceiro, em qualquer caso, a parte da mãe é menor que a parte do seu filho ou filha. Não, né? Tem um caso que se nascer só uma menina, né? Aí elas vão receber partes iguais. Beleza? Terceiro aqui, ó. Em qualquer caso, a parte da mãe é menor do que a parte do filho, né? Então também é falso. No caso da hipótese citada no item 12, ou seja, na questão dos gêmeos, o neto é igual à parte que deverá a sua neta, né? Também não, até porque se fosse iguais, aí aqui teria que ser, né? Poderia ser que fosse verdadeiro. Então é falso também. Nós vimos lá com o diagrama. Na hipótese tratada no item anterior, o neto não receberá mais do que sua mãe. Não, falso também, né? Porque sempre ele vai receber o dobro. Beleza, galera? Então, percebam que a sacada dessa questão era justamente o quê? Era justamente fazer com que você achasse uma divisão justa, matematicamente justa, para o caso, né, da situação dos gêmeos. Beleza? Só o filé, galera. E olha essa terceira questão aqui. Essa terceira questão, galera, é o seguinte, né? Tem gente, vou dar logo já um spoiler aqui. Tem gente que resolve ela por equação, tá? Eu achei um jeito aqui, já que eu tô partindo do pressuposto que essa aqui é a primeira aula, né, remota que os alunos lá do cursinho, né, vão ter para começar efetivamente o nosso ano letivo aí, né? Então, estou partindo do pressuposto aqui que a gente está sem nada nessa informação nenhuma e a gente vai usar somente a questão dos números aqui, é só aritmética mesmo, né? Sem informação nenhuma é muito forte essa afirmação, mas é só com aritmética aqui, sem tocar em álgebra, né? Então ele diz assim, ó, em uma festa de aniversário, cada convidado deveria receber o mesmo número de chocolates. 3 convidados mais apressados se adiantaram e o primeiro comeu 2, o segundo comeu 3 e o terceiro comeu 4, além dos que estavam sendo devidos para ele, né? Então vamos supor que era para eu pegar 5 chocolates. Aí um foi lá comeu 7, o outro foi lá comeu 8, o outro foi lá comeu 9, né? Então eles foram bem espertalhões aí, né? E aí o que acontece? Resultando no consumo de metade dos chocolates, ou seja, eles comeram, só os 3 comeram metade do que já tinha para distribuir para todo mundo, né? Então, os demais chocolates, sem água aqui, mas vamos, foram divididos igualmente entre os demais convidados, ou seja, né, a outra metade que sobrou, eles pegaram e repartiram igualmente para os convidados. E que cada um recebeu um a menos do que era lhe devido. Então, né? Claro, os caras ali comeram a mais, obviamente que alguém ia ficar a menos, né? Então, quantos foram os chocolates distribuídos na festa? 20, 24, 28, 32 e 36. Essas que tem alternativa aqui, galera, eu vou te dar uma dica aqui para você. Isso dá uma ajuda que tu nem imagina. Olha só. Vamos lá. Então, a solução, né? O primeiro, né, comeu 2 a mais, né? Isso aí é uma informação importante. O segundo comeu 3 a mais. O terceiro comeu 4 a mais. Os demais, né, os restantes dos convidados, comeram um chocolate a menos, cada um. E essa aqui também é uma das informações privilegiadas. Os 3 primeiros comeram metade dos chocolates. Meu bebê,
eu vou começar descobrindo o total de convidados. Tem como ele é só com essas informações aí? Tem. O que acontece? A ideia aqui é a seguinte, ó. Já que esse cara comeu 2 a mais, esse comeu 3, esse comeu 4, e o restante que veio depois deles comeu 1 a menos, ou seja, esse primeiro ele tirou 2 chocolates, né, que eram um para cada um dos convidados. Esse terceiro comeu 3 chocolates a mais, ou seja, ele tirou o chocolate de 3 convidados. E esse cara aqui ele comeu 4 chocolates a mais, ou seja, ele tirou o chocolate de 4 pessoas, já que cada um comeu 1 a menos. Então, o que passa deles é o que faltou para os outros. Perceberam? Então, quer dizer que os 3 primeiros comeram juntos, 2 mais 3 mais 4 igual a 9 chocolates a mais. Então, se ele comer os 9 chocolates a mais e cada um dos outros que estavam lá recebeu 1 a menos, significa então, meu bebê, que eu tenho, além desses 3 espertalhões, eu tenho 9 outros convidados. Ou seja, eu tenho um total de 12 convidados na festa. Deu para sacar isso aí, meu bebê? Só o filé, né, cara? Aqui. Muita gente, tá, galera? Pode resolver isso daí por equação, mas eu não vou fazer isso. Já falei aqui, tá? Vamos lá, vamos para esse raciocínio aqui. Só pensando, olha, só refutando que tu vai conseguir visualizar bacana isso daí. Então, quer dizer que haviam 12 convidados na festa. Mas em que isso daí ajuda a gente? Bom, ele fala no contexto que seriam divididos igualmente. Né? Se é dividido igualmente, então quer dizer que a quantidade de chocolate que tinha lá é um múltiplo de 12. Deu para sacar? Então é um múltiplo de 12. E aí olha o que vai acontecer. Então quer dizer que pode ser 0, né? Claro, 0, o múltiplo de 12 é 0, 12, 24, 36, 48 e 60. E se tu for parar para pensar, né? Nem te dar um spoiler. Eu vou voltar aqui rapidão só para te ver, olha. Se tu parar, olha, dos múltiplos de 12 aqui já tem só o 24 e o 36. Beleza? Então tu já tirou 3 alternativas aí só descobrindo o total de convidados. Beleza? E olha como vai ficar aqui. 0, 12, 24, 36. Beleza, Elias. Agora a questão é, eu vi lá que tem o 24 e o 36. E o que vai me ajudar? Bebê, o que vai me ajudar é essa outra informação aqui, ó, privilegiadíssima, né? Os 3 primeiros comeram metade do chocolate. Significa então que sobrou a outra metade lá. Beleza? Então, se tinha 24 ou 36, que é o que a gente está em mente agora, eles foram comer o 12, se foi 24, chocolate que tinha. E se tinha 36, o que eles fizeram? Eles foram lá e comeram 18, né? Cara guloso, né? Mas vamos lá. Olha o que aconteceu então. A informação, né, já está aqui. Ou é 24 ou é 36, né? Dessas duas, uma, né, será a nossa felizarda. E aí o que vai acontecer então? Vamos atentar para outro fato que eu falei, né? É que a metade da quantidade é um múltiplo de 9. Por que isso, Elias? Bom, ele não fala que eles dividiram igualmente a metade que estava lá na mesa ainda, né? Então, se eles dividiram igualmente e eram 9 convidados que tinha lá, então significa que aquele número era divisível por 9. Ah, Elias, então quer dizer que eu posso ver o múltiplo de 9 aqui, ó, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Então tem duas formas de matar isso daí. Ou você fala que ele precisa ser múltiplo de 12 e de 9 ao mesmo tempo, ou você percebe o seguinte, ó, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Portanto, estamos procurando um número que seja múltiplo de 12 e a metade dele seja múltiplo de 9. Né? Então quer dizer que múltiplo de 12 eu vi que 24 e 36 são múltiplo de 12. Só que a metade do 24 é 12. E a metade do 36 é 18. Né? O 12 não está na tabuada do 9, mas o 36 está. Né? Então estou falando tabuada aqui, mas são os múltiplos, tá, galera? Então, quer dizer que dentre as alternativas, o único que se encaixa nessas características é o 36. Por quê? 36 é múltiplo de 12 e a metade do 36, que é 18, é múltiplo de 9. Então, só o filé aqui, ó.
Beleza, meu bebê? Né? Só o creme. Lembrando que essa aula ela vai lá, vou dar um jeito, né? Tá ficando aqui 50 minutos já, ixi, né? Mas eu vou dar um jeito de colocar ela lá no WhatsApp, beleza, galera? Nem que seja ultra compactada em 20 partes, né? Mas vai. Beleza, meu bebê? Só o filé, né? Como já tá com 50 minutos, galera, eu vou colocar aqui essa questão 4, tá? Escala, cara, eu amo escala pra caramba, né? Eu falo que eu amo escala porque cai no Enem pra caramba. E por que cai no Enem pra caramba, Elias? Porque simplesmente tem uma habilidade que é só pra escala, né? Então ela é tão importante esse cara aqui, que ela tem uma habilidade, é o único conteúdo da matemática que tem só pra ele, ninguém mexe mais aquela habilidade daí. Então todo ano tem que cair, mano, né? Olha o que ele fala aqui, ó. A planta de uma cidade foi desenhada na escala 1:40.000. O que significa, ele está explicando aqui, olha aqui, né? Esse cara aqui estava muito de bom humor quando ele fez essa questão. O que significa que as medidas reais são iguais a 40.000 vezes as medidas correspondentes na planta. Então, ele já te deu aqui, né? A situação. Assim, 4 centímetros na planta corresponde a uma medida real de quanto, né? Então, obviamente, ele colocou aqui 4 centímetros, agora ele vai querer depois em quilômetros. Olha, cara, né? Vamos usar uma conversãozinha aí, de boíssimas, né? Então, olha só. O que vai acontecer aqui, meu bebê? Fala comigo, olha. Ele já diz que as medidas reais são 40.000 vezes as medidas da planta. Então, basicamente, você só vai precisar fazer uma multiplicação aqui nessa questão. Mas é claro, né? É a nossa primeira aula. O que eu vou fazer então? Vou dar uma explicada aqui nesse conceito ultra importante. Ele disse que a escala é de 1:40.000. Significa que é uma redução de 40.000 vezes, ou seja, que significa uma redução de 40.000 vezes? Significa que a cópia, né? Eu gosto de tratar assim como cópia, tá? Tem gente que fala tamanhinho, tamanhão, desenho real, enfim. Eu gosto de chamar de cópia porque é uma coisa mais geral e bem abrangente. Então, quer dizer, nesse caso aqui, que a cópia ela é 40.000 vezes menor, ou seja, eu tenho um original, né? E esse original, ele foi reduzido 40.000 vezes, né? Ficou bem pequenininho aqui. Então, meu bebê, o que acontece? Nesse caso aqui, se eu quiser a medida original, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a medida do pequeno e vou multiplicar por 40.000. Da mesma forma, o processo inverso. Se eu estou com a medida original e eu quero a medida lá da cópia, então eu vou pegar e vou dividir por 40.000. Né? Tem esse esquema aí com essas operações, já que uma é inversa da outra. Beleza, galera? Então vamos lá. Vou colocar para cá minha careta. Vamos começar por definir o que é escala, né? Olha só, escala é uma comparação, né? E eu gosto de falar comparação porque a razão ela é uma comparação entre o tamanho da cópia e o tamanho do original. Por isso é definida como uma razão. Escala é cópia sobre o original, né? Tem muitos autores, até coloquei, acho que coloquei, né? Outros autores, professores, se você for ver videoaulas, apostilas, vocês vão ter outras definições, mas com um sentido bem semelhante, tá bom? Eu falo cópia porque, tipo, a maquete é uma cópia, ela não é um desenho, né? A planta é um desenho, o mapa é um desenho, mas se você for para fazer, por exemplo, uma miniatura não é um desenho, miniatura é um objeto, né? Então eu gosto de tratar como cópia. Então, filé? E aí, então, em nosso caso, a escala utilizada foi de 1:40.000. E aí, o que vai acontecer? Se tivermos uma medida original, podemos dividir a medida da cópia dividindo por 40.000, né? Da mesma forma, se tivermos a medida da cópia, podemos determinar a medida original multiplicando por 40.000, né? Que foi o que eu estava falando ainda há pouco aí. E olha então o que vai acontecer, meu bebê? Teremos então que 4 centímetros na planta corresponde a 4 vezes o 40.000, que é 160.000 centímetros, beleza? Então já estou em centímetros aqui, falta pouco, falta só converter para quilômetro. Convertendo 160.000 para quilômetros,
teremos o quê? 160 mil dividido para 100 mil, que dá 1,6. Aí você deve estar perguntando, mas por que você dividiu isso aí para 100 mil? Justamente pelo fato de que, né? Coloquei aqui, olha, quer dizer, o cara que digita para mim, né? Eu vou dar o crédito para ele. Eu coloquei da conversão de centímetro para quilômetro. Aqui está a tabela, olha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí, do centímetro para o decímetro, para o metro, para o decâmetro, para o hectômetro, para o quilômetro, são 5 casas no sentido da divisão, ou seja, da direita para a esquerda. Logo, 5 zeros, por isso que deu 100 mil. Né? Então, aqui estão as casas. Ó. Passa primeiro de metro, de centímetro para decímetro, decímetro para metro, metro para decâmetro, ó. E eu vou andando, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Deu para sacar, meu bebê? Galera, falar uma coisinha para vocês aqui, olha, eu tô estupefato, não sei nem se existe essa palavra, mas eu tô inventando. Eu estou extremamente, né, lisonjeado de ter feito essa aula aqui, beleza? Nesse PDF que eu vou deixar, tanto na descrição aqui dessa live, quanto lá no grupo também, eu vou deixar. Aqui vai ser o link para baixar, né? Lá eu vou botar o PDF mesmo, tá? Então ele tem aí 10 questões, tem um gabarito lá no final, tá? De todas as 10. Tem essas resoluções que eu coloquei aqui, lindas e maravilhosas, para você acompanhar, beleza? E nós vamos ficando por aqui. E até uma próxima. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, por todos os outros bons sentimentos que emanam da nossa virtual companhia. Beleza, galera? Até a próxima. Parar de transmitir.